E agora vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, quarta-feira, é dia de sequência de reescrita de contos de fadas. Nós já passamos por várias etapas e já encerramos por qual conto? O Gato de Botas. E já iniciamos com outro conto. Quem lembra? O Patinho Feio. Isso. A Pro já leu a história, não foi? Agora nós chegamos segunda etapa. Exato. Essa etapa começa, olha só, a análise dos personagens. Tudo aquilo que nós fizemos em relação ao Gato de Botas, nós vamos fazer com o Patinho Feio. Viram só quanto a gente está treinando? Treinamos lá com outro conto. Agora começamos com o Patinho Feio. Que história emocionante, não é? Nossa, muito! Então, aqui o desafio é, olha só, atividade 2A, leitura pela professora e análise da história lida. Então, a Pro já leu, agora nós vamos analisar a história. Eu vou mandar algumas perguntas como a professora fez da outra vez, não é? Quais os personagens principais? Em que momento o conflito da história começa? Lembram que todo conto de fada, ele passa por etapas para se construir um conto de fadas. Do começo ao fim, ele passa por vários momentos. O início, onde está tudo bem, tudo tranquilo. De repente, algo acontece e começa o conflito na história. E aí tem todo o desenrolar da história para solucionar este conflito. Não é? Todo o desenvolvimento. Quem lembra? Vamos recordar um pouquinho sobre isso? Conversamos, olhem lá, preste atenção. Então, nós temos a situação inicial que é tudo muito tranquilo. No conto de fadas, o Patinho Feio, qual é esse momento? A mamãe pata tá lá com seus ovinhos, procura um lugar tranquilo para chocá-los, não é? Nasce os filhotinhos, não é? Nasce, ela vê um ovo maior, mas tudo bem, ele demora mais para nascer. Ele nasce, esse ovo maior. Ela percebe ele diferente e a história vai indo. Em que momento que começa o conflito, o problema? Pensem. Depois disso vem todo o desenrolar da história, o desenvolvimento. O que vai acontecendo depois que o conflito apareceu? Lembrando, ó, é um desafio que o personagem principal tem aí, para resolver o problema dele, não é? Olha só, e depois desse desenvolvimento tem o final, o desfecho final, onde o problema é resolvido. Então, pensando nessas etapas, pensem lá um pouquinho no conto. Porque uma das perguntinhas é em que momento o conflito acontece, vocês vão ter que localizar isso no texto e passar um traço, certo? Nós também teremos que marcar lá as passagens do tempo. Lembrando que nos contos de fadas, a gente não diz dia do mês, o ano, não é? Não dizemos qual é o mês também. A marcação do tempo ali é indefinida. Não dá para sabermos exatamente. É possível a gente descobrir que história, quando é que a história aconteceu, que mês foi, que ano foi? É indefinido. Então, como é que marca o tempo ali, a passagem desse tempo? Era uma vez, certo dia, um dia, tudo é indefinido.
Mas essas expressões marcam um depois do outro momento da história. No dia seguinte, algum tempo depois, antes, depois, no dia seguinte, e aí vai. Então, prestem bem atenção para vocês marcarem todas essas expressões de marcação do tempo. Combinado? Certinho? Outra coisa, nós teremos que analisar também. O autor, quando ele escreve um conto de fada, ele usa algumas palavras, algumas expressões, algum recurso para deixar aquele texto emocionante, empolgante, para deixar ali o leitor totalmente envolvido na história. Não é? Que palavras é essa? Que recursos são esses que ele usa ali para deixar esse texto tão envolvente para a gente? Olha só, eu vou ler um trechinho. Pensem aí que palavrinhas, que expressões ele usou para deixar assim o texto mais empolgante. Ele poderia ter usado uma palavra simples, mas não, ele quis usar algo para nos deixar totalmente ali, focados na história. Olha só. Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas, murmurou. Que palavrinhas e expressões aqui o autor usou? Olha, esplêndidas criaturas. O autor poderia ter dito, quero me aproximar dessas aves. Não, mas ele queria dar todo um charme para a história. Olha só, esplêndidas criaturas. Vou continuar lendo. Talvez me humilhem, me matem a bicadas, mas não importa. É melhor morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todos. Olha, atormentado por todos. Podem matar-me se quiserem, disse, resignado ou infeliz. Resignado, contrariado ali, decepcionado, enfim. Olha só. E abaixou a cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água. O seu coração entristecido deu um pulo. O que não via era a criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Olha, enxergava as penas negras, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Olha, não é apenas longo, era sinuoso. Ele era um cisne com umas asas que tanto admirava. Então, vocês estão conseguindo observar que tem algumas expressões e palavrinhas que os autores usam para dar mais emoção à história? Então, tentem localizar algumas e passem o traço. Grifem e me mandem. A Pro vai mandar a foto com as perguntinhas para vocês responderem lá no caderno. Combinado? Dessa vez eu quero que vocês copiem a perguntinha e coloquem as respostas embaixo. Combinado? Olhe lá. E aí, terminando as perguntinhas... Acharam que ia terminar? Olha só. Escrevam aqui quais personagens tem e qual é a função. Que personagens apareceu aí na história? Qual a função de cada um? O que eles são lá? Ok? O que eles representam ali nessa história? Entendem? Então, vou ficar aguardando, ó. Aqui colocando data e lá no caderno respondendo as perguntas que eu vou mandar a foto para vocês. Combinadinho? Bye! Beijinhos!